A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, prezados irmãos, estamos dando início hoje ao segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre a igreja eleita. E os assuntos que vão nortear o trimestre estão escritos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E a lição de hoje, a lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários, é o título da lição. E o texto áureo está lá em Efésios 1 e 2. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos 19, de 1 a 7. Vamos ler primeiro Atos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E em Atos 19, de 1 a 7, podemos ler: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava línguas e profetizava. E estes eram ao todo uns 12 varões. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, para que na meditação dela nós possamos trazer ao nosso coração os Teus ensinos, Senhor, e a Tua direção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E nesse primeiro estudo, nós vamos ver um panorama, um pano de fundo sobre o apóstolo Paulo, sobre a igreja que estava na cidade de Éfeso, para que com este pano de fundo nós possamos, nas próximas lições, estudarmos com mais entendimento das coisas que estavam acontecendo. Há quase 2000 anos atrás, um homem de nome Paulo nos deixou 13 cartas.
algumas delas escritas na prisão em Roma. Na prisão escreveu 4 cartas, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão e esta que vamos estudar nesse trimestre, Efésios. Ele escreveu essa carta por volta do ano 60 a.C. Quem foi este homem? O apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo e adotou o nome romano de Paulo. Vamos deixar que ele mesmo diga quem é. Em Atos 22:3, ele diz assim a respeito de si próprio: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus e assim com todos vós o sois no dia de hoje. E lá em Filipenses 3, verso 5, ele fala circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus contra a lei fariseu. Então o apóstolo Paulo, ele diz que ele foi instruído aos pés de um mestre judeu chamado Gamaliel, e ele era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. A tribo de Benjamim era a tribo do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Por isso o nome Saulo, em hebraico. Mas como Saulo também era cidadão romano, ele adotou o nome de Paulo, que usou para pregar o evangelho a todo o mundo conhecido desde então. E o apóstolo Paulo saiu designado pelo Espírito Santo, lá em Efésios 1:1, diz que Paulo, falando de si próprio, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, Paulo, depois de um encontro com Jesus na estrada de Damasco, antes perseguidor do Evangelho, agora se torna o maior evangelista conhecido da igreja. Ele sai com Barnabé em viagens missionárias, vai fazer 3 viagens missionárias. E numa delas ele chegou na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso fica hoje na região da Turquia. Ela foi fundada por volta de 1050 a.C. E tinha naquela época já 500 mil habitantes. 500 mil habitantes é a população de Santos hoje. Então, naquela época, certamente, Éfeso era uma metrópole. E ele chegou ali, como nós vimos anteriormente, e encontrou 12 discípulos de Jesus, que ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo. E ali ele prega o Evangelho e funda uma igreja ali. E vai ficar por 3 anos ensinando ali. Diz lá em Atos 20:31, o próprio apóstolo Paulo: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ficou 3 anos ali até que a igreja floresceu.
Mais tarde, o apóstolo Paulo vai ser preso por amor à palavra de Deus. E ele, como cidadão romano, exige que seu julgamento seja em Roma, diante do imperador. Era um direito da sua cidadania romana. E ele vai levado de Jerusalém, ele vai ser levado para a prisão em Roma, da onde ele escreve esta carta à igreja que estava ali naquela cidade, hoje da Turquia, Éfeso. Éfeso era uma cidade muito religiosa. Lá eles adoravam a deusa Ártemis, deusa grega. Quando o domínio foi do Império Romano, a deusa passou-se a chamar Diana, que era o equivalente dessa deusa para os romanos. E aquela cidade ficou alarmada com a pregação de Paulo, porque as pessoas estavam se convertendo a Jesus e deixando de adorar a deusa. Lá em Atos 19, 27 a 29, nós lemos: não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, alguns comerciantes ali que faziam aquelas estatuetas, que eram muito vendidas naquele lugar turístico, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremataram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, dois irmãos, companheiros de Paulo. Então, a pregação do Evangelho sempre causou isso. É importante também nós percebermos quando os governos se sucedem, as pessoas mudam de religião, mas não mudam de deuses. Ártemis passou a ser Diana. E vale registrar que mais adiante, em 330 depois de Cristo, ali naquela região da Turquia, mais exatamente na cidade de hoje de Istambul, Constantino, em 11 de maio de 330, ele elege aquela cidade como o centro do Império Romano, que passou a se chamar Constantinopla. E, segundo a tradição, a esposa de Constantino era crente. E ele, com sinceridade ou não, se politicamente ou não, não sabemos, ele transforma o Império Romano no Império Cristão. E aí começam a haver conversões em massa ao cristianismo. Não pela sinceridade da fé em Jesus, mas pela oportunidade ou pelo medo de obedecerem e agradarem ao imperador.
Constantino Magno. Isso trouxe consequências maléficas para a igreja, porque essas pessoas não convertidas dentro da igreja começaram a trazer essas deusas, Artemis, Diana, com outros nomes de santos, imagens de escultura, e perverteram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo mesmo que o apóstolo Paulo pregava. O Deus que adoramos e o Cristo que servimos não pode ser modelado em imagem de escultura. E aquela igreja vai gerar consequências muito graves para o cristianismo. Mas voltando à epístola aos Efésios, aqueles homens ali, aqueles irmãos ali da igreja, eram compostos na maioria de gentios. O que é gentil? Gentil para o judeu eram todos aqueles que não eram judeus. Lá nesta epístola, no capítulo 3, no verso 1, Paulo escreve assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Em Efésios 4, 17 a 18, ele fala: eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, Paulo escreve essa epístola com o propósito de mostrar que Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo, e que esses novos irmãos em Cristo, embora gentios, eles não poderiam mais andar como gentios. E nós vamos ver no decorrer desse trimestre muitas coisas que o apóstolo Paulo vai ensinar à igreja para viver separadamente do mundo, deixando aqueles hábitos antigos que eles tinham ali e tomando novas atitudes, mudança de vida, de comportamento, agora como seguidores de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. É uma epístola importante. Toda a palavra de Deus é importante, mas a epístola aos Efésios é uma epístola muito especial, que nós, no dia de hoje, só vimos o pano de fundo. Nós vamos adentrar a essas doutrinas. A igreja é tão importante que Jesus, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, escreveu a esta igreja. E ele mandou um recado para a igreja: tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Arrependam-se, lembrem de onde caíram e voltem. Essa mensagem ainda é atual, ainda é verdadeira. Jesus não falou só a Éfeso, falou a todos nós cristãos, para voltarmos àquele primeiro amor dos dias em que iniciamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus
abençoe toda a igreja e todos aqueles que ouviram estas palavras. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui diante de Ti, Senhor, clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, porque vivemos dias difíceis. O inimigo mortal ameaça a vida, Senhor, dom precioso que Tu destes a nós. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. Que este mal não nos toque, Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão confinados em seus lares, Senhor. Portanto, impedidos de ter uma comunhão mais profunda através dos cultos em nossas igrejas. Mas a Tua palavra nos diz que onde 2 ou 3 irmãos estiverem reunidos, Tu estaria ali com eles. Abençoa os Teus servos. Fala pelo Teu Espírito Santo, Senhor, toca os seus corações. Para que mesmo nessas circunstâncias tão adversas, o Teu nome seja glorificado em nossa vida. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.